Afinal de contas, por que nós brasileiros votamos tão mal nas nossas eleições? Você acha que a culpa é apenas da falta de leitura, da educação básica ruim ou de uma simples falha moral das pessoas? Você já parou para notar como o comportamento dos candidatos sofre uma mutação bizarra em ano eleitoral? O político que sumiu por quase 4 anos, que trancou a porta do gabinete, de repente, fica muito solidário no meio das ruas. Ele aparece abraçando pessoas simples, beijando crianças chorando, tomando café em padarias de bairro e rindo alto nas feiras livres. O tom de voz dele muda, a postura muda. As obras que passaram anos paradas servindo de criadouro para mosquitos ganham máquinas novas da noite para o dia. O asfalto chega magicamente na véspera da votação. Cestas básicas, doações de peixes, tijolos e promessas de ajuda surgem do nada para socorrer a comunidade que estava esquecida. O grande problema real é que nós sempre caímos nesses mesmíssimos truques velhos. Nós não escolhemos a melhor proposta técnica para a nossa cidade. Nós votamos em quem parece mais bonzinho. A população inteira confunde uma esmola de eleição com um plano de governo estruturado. A regra do nosso jogo nas urnas gera uma imensa competição de aparências. O candidato sabe que não precisa provar que é um bom gestor usando planilhas, gráficos e projetos de engenharia. Ele sabe que só precisa parecer um grande salvador carismático. E o resultado é trágico. Nós acabamos voltando olhando para o asfalto fresco e molhado na nossa rua e esquecemos que a saúde e a educação do amanhã vão continuar na miséria. Mas por que o nosso cérebro é tão facilmente enganado por esse teatro barato? Por que a gente cai na lábia do candidato solidário toda santa eleição, mesmo sabendo de todo o histórico sujo dele? A resposta não está na análise política ou na sociologia, ela está na neurociência pura e dura. Para entender essa falha crônica, a gente precisa olhar direto para o nosso sistema de recompensa e entender como a evolução construiu a nossa máquina de pensar. O neurocientista Wolfram Schultz passou décadas da vida dele estudando como a nossa mente reage a prêmios e ganhos inesperados no ambiente. E ele descobriu um mecanismo fascinante. Recompensas fáceis e repentinas causam uma explosão absurda de dopamina no nosso cérebro. A nossa biologia foi programada nos tempos das cavernas, em um ambiente selvagem de muita escassez, onde ninguém sabia se ia ter comida no dia seguinte. A regra de ouro do nosso organismo é buscar calorias rápidas e garantir a sobrevivência apenas do dia de hoje. O cérebro humano é uma máquina que consome muita energia. Pensar de forma complexa queima muita glicose. Então, quando um candidato te dá uma doação, um brinde, ou asfalta sua rua de forma rápida, ele literalmente hackeia esse instinto de poupar energia. O seu cérebro primitivo processa essa pequena vantagem material como uma enorme garantia de sobrevivência imediata. A dopamina inunda a sua corrente sanguínea, preenche as suas sinapses e cria uma sensação de alívio, de segurança e de muita gratidão em relação àquela figura. E é exatamente no meio desse pico de prazer químico que o golpe mais perigoso acontece dentro da sua cabeça. O seu córtex pré-frontal, que é a área logo atrás da sua testa responsável por raciocinar, analisar dados matemáticos complexos e prever as consequências do futuro, sofre uma fortíssima inibição. Para a sua biologia, pegar um plano de governo com 200 páginas e analisar metas para daqui a 10 anos gasta uma quantidade monumental de energia e não libera dopamina nenhuma na hora. O cérebro detesta gastar glicose à toa, mas ganhar um benefício físico hoje libera um mar de substâncias prazerosas. Então, para focar 100% na recompensa rápida que está na sua frente, a dopamina abaixa violentamente o volume da sua parte lógica. A sua capacidade de criticar o político, de questionar a origem do dinheiro daquela obra e de lembrar do passado simplesmente desliga. O político compra a sua fisiologia, não a sua moralidade. Só que a situação se torna infinitamente pior e mais destrutiva quando esse mesmo político ganha o poder e começa a cometer crimes ou erros gravíssimos na gestão.
A lógica racional básica nos diz que se o candidato falhou, se ele mentiu ou se envolveu em escândalos, o eleitor deveria simplesmente trocar de opinião, assumir que votou mal e cobrar resultados com dureza. Mas na vida real das ruas e das redes sociais não é isso que nós vemos. A grande massa ignora os fatos, inventa desculpas inacreditáveis e defende o político corrupto com unhas e dentes, beirando loucura. Por que as pessoas normais brigam com a própria família, rompem amizades de infância de 20 anos e gritam na rua para defender alguém que está arruinando os cofres públicos? O psicólogo Leon Vestinger desvendou a base desse mistério ainda no século passado, mapeando o que a ciência chama de dissonância cognitiva. Funciona assim: quando seu candidato amado comete um erro muito grave, assumir conscientemente que você foi enganado nas urnas e que o seu julgamento foi falho causa um incômodo mental e um nível de estresse interno que é insuportável para sua psique. Você se recusa a admitir que foi feito de idiota por um engravatado. Para piorar, o cientista Drew Weston decidiu colocar eleitores fanáticos dentro de máquinas de ressonância magnética funcional para ver isso acontecer ao vivo, enquanto mostrava a eles contradições e mentiras dos seus candidatos favoritos. Ele descobriu algo que mudou a forma como entendemos a política. Ouvir críticas fundamentadas ou ver provas contra o seu político de estimação acende exatamente as mesmas áreas da dor física no seu cérebro. O seu sistema nervoso autônomo não sabe a diferença estrutural entre você levar um soco renal no estômago e você ouvir que o seu candidato desviou dinheiro. Ele processa o ataque ao líder político como se fosse uma ferida aberta no seu próprio corpo físico. E o que qualquer corpo animal faz quando sente uma dor física muito intensa? Ele entra em desespero para fazer a dor parar imediatamente, custe o que custar. Para estancar essa agonia química na mesma hora, a sua mente precisa arrumar uma desculpa urgente. O cérebro desliga completamente os circuitos da lógica e aciona o viés de confirmação, um fenômeno exaustivamente mapeado e comprovado pelo pesquisador Jonas Kaplan. Nesse momento, a sua rede neural passa a funcionar como um escudo de titânio. Ela bloqueia os dados ruins, ignora as decisões da justiça, fecha os olhos para as notícias sobre corrupção e só permite a entrada de informações que elogiem o político. O cérebro do eleitor apaga da memória as provas da má gestão e passa a atuar como o advogado de defesa mais agressivo e irracional do mundo. Ele faz isso única e exclusivamente para proteger a sua própria identidade, que agora está fundida com a imagem do candidato. E o detalhe mais assustador descoberto nas ressonâncias, quando o eleitor consegue finalmente inventar uma desculpa esfarrapada para justificar o crime do político, o cérebro recompensa ele com uma nova dose de dopamina. Nós ficamos literalmente viciados em ter razão. Neste ponto exato, o cidadão não está mais debatendo o futuro de um país. Ele está lutando de forma desesperada para fugir de uma grande dor biológica. Esfregar números ou processos judiciais na cara dele não funciona, porque você está atacando o sistema de sobrevivência dele. Com o córtex crítico desligado de forma crônica e a emoção de defesa no limite máximo, a política deixa de ser uma ferramenta de administração pública. Ela se transforma em um grupo de devoção religiosa, quase uma seita fanática, onde o candidato assume o lugar de uma figura intocável e divina. O antropólogo Robin Dunbar mostrou em seus estudos profundos sobre a evolução social que o ser humano carrega uma necessidade genética e arcaica de pertencer a um grupo e de seguir guias na sua tribo. Ficar sozinho na savana significava a morte. Nas cavernas, nós precisávamos da figura mítica e forte do xamã para nos acalmar diante dos raios e das feras. Hoje, com a nossa vida moderna cheia de ansiedade e boletos para pagar, o político astuto usa discursos agressivos apontando culpados imaginários para preencher esse nosso grande vazio biológico e virar o grande protetor da nossa tribo moderna. Use o poder e o rigor da neurociência para grindar a sua mente contra os ilusionistas que gritam em megafones e recupere de vez a sua total independência cognitiva. Se você gosta de aprender sobre neurociência e comportamento humano puro, se inscreva na tribo. Nós vamos continuar e isso foi só o começo.